Olá, turma. Essa é a apresentação sobre máquinas síncronas e motores universais. A equipe é formada por mim, Jonathan Sérgio, e pela Patrícia Freitas. Bem, os motores síncronos, eles possuem esse nome pelo seu rotor girar em sincronismo, seu rotor girar em sincronismo com o estator, com o campo girante do estator. O seu rotor normalmente são constituídos ou por ímãs permanentes ou por rotor bobinado, Nesse caso, o rotor bobinado ele é conectado a uma fonte CC. A velocidade síncrona ela é definida por essa fórmula, onde o E é a frequência e o P é o número de polos. A frequência ela é normalmente constante, dependendo da rede, e o P ela é definida internamente pelo motor. Então, essa velocidade síncrona ela é constante, dependendo do número de polos e da frequência. Bem, e uma peculiaridade desses motores é que eles, dependendo da corrente de excitação, podem variar o fator de potência, como podemos notar nesse gráfico. Com a corrente baixa, o fator de potência ele é atrasado. Com a corrente, aumentando, como ela aumenta, quanto mais ela aumenta, mais o fator de potência ele também aumenta, Nesse caso ele fica num valor de potência unitário e aí a partir daí ele só tende a aumentar, ficando num fator de potência adiantado. Então ele vai depender da corrente de excitação. Bem, falando um pouco do funcionamento dos motores síncronos, trouxe essa imagem aqui, Aí, no caso, ela é ligada na rede trifásica, O seu estator é ligado na rede trifásica, que gera um campo girante, E quando seu rotor ele é conectado na fonte CC, o que ele vai entender? Ele vai tender a acompanhar, o campo girante, mas ele não vai conseguir, porque por ele estar na inércia. Então, esse é um problema, dos motores síncronos. Ele precisa de algumas técnicas para ele conseguir atingir a sua velocidade síncrona. E uma delas é a utilização de enrolamentos compensadores. Que é isso? Os enrolamentos que ficam normalmente nessa parte, que é como se fosse um rotor goela de esquilo, E o que vai acontecer, nesse caso? A sua fonte CC ela vai ser curto-circuitada e ele vai partir como um motor de indução. Então, ele vai partir como um motor de indução até atingir próximo à sua velocidade nominal. Quando ele conseguir atingir essa velocidade próxima à nominal, a fonte CC vai ser conectada e ele vai conseguir acoplar com a velocidade nominal do campo girante, no estator. E outra solução também é a utilização de inversor de frequência, E o que ele vai fazer? Ele vai aumentar aos poucos a frequência da corrente, no estator, permitindo que o rotor consiga acompanhar e girar em sincronismo. Trouxe aqui dois modelos de motores síncronos. Esse aqui é o W22 da WEG. Ele é de ímãs permanentes. E esse aqui já é da linha S. E o seu rotor ele é de bobinado, E ele é conectado por meio dessa excitatriz. Essa excitatriz é como se fosse um gerador de corrente CC, que utiliza a energia mecânica do rotor para gerar energia CC para o rotor,
Bem, e os motores síncronos, eles são fabricados para necessidades específicas. Então, devido às suas características construtivas, operação com alto rendimento e adaptabilidade com o ambiente, eles são utilizados em diversos segmentos da indústria, né? Como mineração, química, petroquímica, siderurgia, transmissão de energia, né? Trouxe aqui algumas fotos daqui, né, desses compressores recíprocos, né, da petroquímica, e aqui são laminadores da siderurgia. Os dois são motores síncronos, e no caso dos compensadores síncronos, eles são aqueles motores que eu falei, né, que eles variam o fator de potência, permitindo o controle, né, do fator de potência, substituindo os bancos de capacitores. Olá, eu vou falar sobre o motor universal. Eu vou falar sobre um tipo único de motor, conhecido como universal, né? Que é um motor que pode ser operado ou que pode funcionar com fornecimento direto ou em uma fonte de alimentação de corrente única, que é conhecido como motor universal. Mas por que que ele é chamado de motor universal, né? É por sua capacidade de funcionar com alimentação AC e DC com características quase semelhantes. E ele tem um alto torque de partida e características de velocidade variável e corre a velocidades perigosamente altas durante o período sem carga. Sua constituição é semelhante ao de um motor série de corrente contínua, embora com algumas modificações. Os núcleos dos polos e todos os circuitos magnéticos são construídos com placas de silício-ferro isoladas e empilhadas para reduzir as perdas de energia devido às correntes parasitas. Essas correntes são produzidas devido à variação do fluxo magnético quando conectadas a uma rede de corrente alternada. Aqui é uma pequena representação esquemática do diagrama dele, né? E aqui são algumas aplicações: serras elétricas, furadeiras, utensílios de cozinha, ventiladores, sopradores, misturadores e outras aplicações onde é necessária alta velocidade de rotação com cargas fracas ou pequenas forças de resistência. Agora vamos aqui para essas imagens, né? Essa primeira imagem é uma furadeira. Já essa segunda, ela representa um motor universal não compensado, com polos concentrados. Esse tipo de motor universal não compensado com polos concentrados é preferido para aparelhos de alta potência e os aparelhos não compensados para baixa potência. Tanto o compensado quanto o não compensado têm construção semelhantes à de um motor da série DC. O não compensado tem dois polos salientes e está laminado. A blindagem é de tipo enrolado e o núcleo laminado são ranhuras, retos ou distorcidos. Os cabos do enrolamento da armadura estão conectados ao comutador. As suas escovas são de alta resistência e são usadas juntamente com esse tipo de motor para ajudar a uma melhor comutação. A inclinação nos entalhes da armadura dele serve para duas finalidades. A primeira é reduzir o zumbido magnético e a segunda é ajudar a reduzir a tendência de bloqueio do rotor, que é chamado de bloqueio magnético. Que o bloqueio magnético é uma condição durante a qual os dentes do rotor permanecem bloqueados sob os dentes do estator devido à atração magnética entre o estator e o rotor. Isso é consideravelmente reduzido usando o enviesamento. Já essa terceira imagem representa o tipo compensado. O tipo compensado consiste em um enrolamento distribuído pelo campo e o núcleo do estator é semelhante ao do motor de fase dividida. Como já se sabe, né, os motores de fase dividida consistem em um enrolamento auxiliar, além do enrolamento principal. Semelhante aos motores de fase dividida, esse tipo de motor universal compensado também consiste em um enrolamento adicional. Seu enrolamento compensador ajuda a reduzir a tensão de reatância causada por fluxo alternado, quando o motor funciona com o auxílio de um fornecimento de CA. Ambos esses tipos de motores desenvolvem torque unidirecional, independente do fornecimento com o qual eles correm,
E o fornecimento pode ser AC ou DC, mas a direção do torque é a mesma. Ué, mas por que o torque é o mesmo, né? O sentido da rotação pode ser revertido para esses tipos de motores? Sim, o sentido de rotação pode ser alterado. Para um motor não compensado com polo saliente, o sentido de rotação pode ser invertido, alterando a direção do fluxo de corrente através da armadura ou enrolamento de campo. Isso também pode ser feito trocando os cabos nos portas-escovas. Já no tipo compensado, os cabos da armadura ou os cabos de campo e a mudança das escovas contra o sentido da rotação do motor. Isso ajuda na reversão da rotação. Agora eu vou aqui para algumas características de velocidade, carga e controle de velocidade. Muito semelhante ao do motor da série de corrente contínua, o motor universal também possui características variáveis de velocidade. Essa variação é baixa em cargas completas e é muito alta e perigosa sem carga. Durante a velocidade sem carga, a velocidade é limitada apenas pela sua própria carga de fricção e vento. O controle de velocidade do motor universal é muito importante, e os seguintes métodos são utilizados para o controle de velocidade de motores universal. Método de resistência. Nesse método de controle de velocidade, uma resistência variável é conectada em série com o motor. A quantidade de resistência do circuito pode ser alterada. Um pedal é usado para este propósito. Normalmente esse tipo é utilizado para motores usados em máquinas de costura. Aí tem o mecanismo centrífugo, que envolve esse método envolve sempre que o aplicativo envolve várias velocidades. O melhor exemplo é o alimento doméstico de misturadores de fruta. Aqui, um dispositivo centrífugo está ligado ao motor. Se o motor sobe acima da velocidade especificada, ajustada pela alavanca, o dispositivo centrífugo abre o contato e R entra em contato com o circuito. Isso faz com que a velocidade do motor diminua abaixo da velocidade ajustada. Quando o motor funciona mais lentamente do que a velocidade ajustada pela alavanca, o contato é estabelecido e a resistência liga em curto-circuito. Isso faz com que a velocidade aumente e as variações de velocidade são notáveis, pois o processo é repetido de forma rápida. Aí tem um método de campo de corte. Como o nome sugere, o campo é testado em vários pontos nesse método. Isso é feito arranhando o polo de campo. Agora, como é que esse arranjo é estabelecido? O arranjo de derivação é estabelecido por duas maneiras. As várias seções do polo de campo são abertas de diferentes tamanhos e de fios e tomadas são retirados dessas seções. No segundo método, a resistência feita por nicromo é aberta sobre o polo de campo e várias tomadas são trazidas para fora deste fio. Agora eu vou aqui a algumas vantagens. O motor universal tem um alto torque de partida durante a partida, e esse tipo de motor ele pode atingir velocidades muito altas, aproximadamente 25.000 RPM, em comparação com as velocidades possíveis do que os motores assíncronos na frequência da rede. Tal como acontece com um motor CC normal, a velocidade pode ser facilmente ajustada, variando a tensão do motor. E aqui eu vou para algumas desvantagens. O comutador está sujeito a desgaste e frequentemente provoca faíscas sob a influência da reação de ancoragem resultante. Apresenta uma baixa eficiência em torno de 80%, o que resulta em uma grande produção de calor. Para evitar essas grandes perdas devido às correntes parasitas, não apenas o rotor, mas também o estator devem ser laminados. Requerem muito mais manutenção regular e devido ao torque dos pulsos, esse tipo de motor elétrico produz muitas vibrações e, portanto, muito ruído. Essa foi minha apresentação. Agradeço pela atenção de cada um que me assistiu.